Olá, muito bom dia. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã no Todo Poder Emana do Povo aqui no YouTube. Você que nos assiste pelo Twitter, seja muito bem-vindo também pelo X, seja muito bem-vindo. Desde já eu peço para que todos vocês que estão aqui no nosso YouTube, no chat, coloque a cidade de onde vocês estão nos acompanhando. Vamos fazer interação nesse chat. Deixa eu trazer aqui para fazer o nosso jornal conosco, nossos companheiros, o professor André Queiroz. Bom dia, professor. Olá, bom dia, meu amigo Gustavo, meu amigo Canuto que vai entrar agora. Um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. E expondo aqui que realmente meu amigo Gustavo, quando ele faz a barba e deixa o cabelo cortadinho, ele tá um gato realmente. Bom dia para todo mundo aí. Obrigado, André. Obrigado. Bom dia, Canuto. Eu acho que foi uma indireta para você, porque você não fez a barba e está com o seu cabelo grande. Não. É que, Gustavo, você deu sorte que ontem foi o dia do seu banho também, né? Então aí. Inclusive, me ausentei por conta disso, tinha que tomar banho. Bom dia, Canuto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, André. E bom dia a você que sempre acompanha o canal Todo Poder Emana do Povo. Bom, mais uma vez eu peço para que você compartilhe a nossa transmissão, jogue nos grupos, nos links, jogue os nossos links nos grupos que você participa, você que está sempre aqui nos acompanhando, você que gosta do nosso trabalho, nos ajude a fazer esse jornal. A gente tem uma série de notícias num dia que parece não haver muitas notícias, e, na minha opinião, nós temos uma série de notícias que parecem ter sido plantadas, coincidentemente terem acontecido logo após o evento do presidente Bolsonaro. Ontem vocês comentaram aqui como é que foi a repercussão, como a mídia tratou, muita gente se espantou até com a forma que a Globo tratou à noite, mas nada como um dia após o outro para as coisas meio que voltarem às normalidades. E assim, nós estamos vendo, desde ontem, alguns jornais falando que ministros do Lula adoraram o ato, porque o ato foi menor, e o ato sendo menor significa que cansou, que o Bolsonaro não coloca ninguém mais na rua, como se o caminhão de pessoas, muito acima dos 32 mil ditos lá pela turma da USP, fossem poucas pessoas. A verdade é que o Lula faz acenos para pessoas dentro de fábricas, e agora nem mais dentro de fábricas ele consegue reunir gente. A gente teve o exemplo há 2 semanas atrás, lá do frigorífico da Marfrig. Mas o sistema, ele não para, o sistema não fica quietinho, não fica paradinho. E aí eu vou começar com uma mensagem, com uma notícia, que parece ser uma coisa, mas é outra completamente diferente, que é essa daqui, ó. 8 de janeiro ainda tem 88 pessoas presas pelo STF. Dos 88 ainda presos pelo 8 de janeiro, 42 tiveram denúncia criminal aceita pela justiça e são réus. 33 são alvos de inquérito, 13 já foram condenados. Nos 15 meses desde o 8 de janeiro, o ministro Moraes já autorizou o cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto para 1.557 pessoas, que cumprem medidas como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de deixar o país. E é esse ponto que eu queria abordar, né, André? Quando o jornalista vem e diz que 88 pessoas ainda estão presas, ele está mentindo, né? Porque o número verdadeiro, ele fala aqui, 1.557 pessoas cumprem medidas como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de deixar o país. Ou seja, essas pessoas ainda estão presas, não no regime fechado, mas elas estão presas. Não são as 88 que o jornalista quer dizer aqui, né, André? São coisas interessantes, porque assim, eu já havia falado isso lá atrás. Primeiro, existe um pequeníssimo detalhe que é absolutamente inexplicável para qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento com a verdade. Por que essas pessoas estão sendo julgadas no Supremo? Eu não consigo explicar, é impossível falar isso. Elas não têm foro, elas devem responder por tudo aquilo que elas fizeram. Fez bobagem, fez besteira, responde por aquilo que fez. Sem dúvida, isso não se discute, ok? Aqui ninguém vai pregar impunidade. Quebrou, responde por dano. Se associou à associação criminosa. Quebrou, rasgou a Constituição, crime ambiental. Não tem problema nenhum a gente falar isso. Cada um responde por seus atos. Agora, ser julgado no Supremo não faz nenhum sentido. André, e aquele pessoal que estava lá fora se manifestando? Cara, não deveria responder por nada. Estavam se manifestando. E aquelas pessoas que invadiram o Congresso Nacional e o Supremo, quebraram uma cadeira, devem responder por aquilo que eles fizeram, claro. Responde por golpe de Estado e abolição violenta? Jamais. Não era possível cometer esse crime.
Agora, responder pelos danos, com certeza. Maravilha. Está claro para a gente isso? E ser julgado no Supremo não faz nenhum sentido. Até porque, gente, quem é julgado no Supremo pode recorrer para quem? Para Deus, para o Papa, para o Vaticano, não é isso? Para Israel, para a Lua. Agora, se a pessoa fosse julgada em primeira instância, como um ex-presidente foi julgado, por exemplo, por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, ele foi julgado por um juiz de primeira instância. Recorrer em primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância. A dona Jupira, ela não está tendo esse direito. Ela está sendo julgada na única instância e acabou. Se você acha isso bacana, se você acha isso democrático, tudo bem, eu só discordo. E, além disso, existem pessoas que já estão presas há muito tempo. E o que é mais interessante, Gustavo e Canuto, só um detalhezinho, não queria ser técnico, não, mas tem um negócio chamado ANPP. Essa galera que está solta, elas fizeram uma coisa chamada de ANPP. Sabe o que é ANPP? Audiência. Acordo de Não Persecução Penal. Para aceitar o acordo, sabe o que ela tinha que fazer? Botar uma tornozeleira. Primeiro de tudo é confessar. Confessa que cometeu o crime de golpe de Estado. Pô, mas eu não cometi, acho que não. Mas só vai ter o benefício de confessar. Depois, mete uma tornozeleira eletrônica. Depois ele poderia conversar sobre tornozeleira. Aquele negócio fica pitando de hora em hora, inclusive à noite. De hora em hora. As pessoas foram quase que torturadas. Aquele negócio pinga de hora em hora. Terceiro, ficaram presas durante um tempão sem que sequer tivesse processo. Foram presas mulheres junto com homens, dentro de um ginásio grandão inicialmente. Demorou a audiência de custódia pra caramba e tiveram que confessar. Tornozeleira eletrônica, e o mais importante para encerrar meu comentário, elas foram obrigadas a não ter redes sociais, não falar na internet. Então, você confessa algo que você fez ou não fez, meta uma tornozeleira eletrônica que pinga de hora em hora e eu vou banir as suas redes sociais. Essa é a decisão que tem um verniz constitucional, um verniz jurídico, legal, legítimo. Me parece estranho. Gustavo, a gente fica com medo, às vezes, de falar algumas coisas, receio, mas é inacreditável que o Brasil está vendo isso e essa mídia maldita parece que está tudo certo. O silêncio é sepulcral. E aí, Canuto, a pergunta que eu te faço é o seguinte: diante disso tudo, nós sabemos, e foi dito muito claramente, sobre a questão da anistia na manifestação, você estava lá, você viu, né? O pastor Silas Malafaia fez um discurso bem grande, bem contundente, falou sobre essa questão. Esse tipo de narrativa é para preparar um campo para nós termos uma anistia, no sentido de que, olha, já foram culpados, as pessoas já estão soltas, as pessoas já fizeram acordos, então vamos fazer uma anistia? Ou é para justamente ir ao contrário à anistia? Olha, já culpamos todo mundo, as pessoas já assumiram seus crimes, não tem por que anistiar ninguém. Como é que você faz a leitura disso? Bom, a leitura como advogado da situação é o seguinte: o importante agora é tirar as pessoas primeiro da cadeia, depois tirar as tornozeleiras, depois liberar as contas bancárias e contas na internet, conta em rede social. Essa é a prioridade. Então, agora é tirar as pessoas, as que ainda estão lá dentro, tirar lá de dentro, depois tirar as tornozeleiras e aí vai tirando tudo. A anistia é um dos remédios que a gente pode adotar agora, teria que ser aprovado pelo Congresso. Caso a direita volte à presidência da República, basta uma canetada do presidente, ele pode fazer o dia que ele quiser e não está sujeito ao escrutínio do STF. O STF vai olhar se a anistia está regular. Não tem que olhar se está regular ou irregular, não. Assina e manda. O presidente pode assinar e mandar soltar na hora. Não tem que assinar, esperar Alexandre de Moraes mandar soltar. Se voltar, quando a direita voltar ao poder, isso é uma coisa que tem que ser feita na primeira semana, né? Aí não é anistia. A anistia, certo mesmo, é anulação dos processos. Isso aí está totalmente irregular. Essas pessoas não têm foro privilegiado, como o André falou, já explicou muito bem, e não tem nem conexão, porque às vezes você tem um processo em que uma pessoa tem foro privilegiado, é o mesmo crime, mas participou lá uma com foro privilegiado e uma sem. Aí as duas vão ser julgadas no STF. Nesse caso não tem, que até onde a gente sabe não tem nenhum parlamentar envolvido naquilo. Eles tentaram envolver, o fulano postou coisa, portanto ele está no inquérito, aí por conexão vai 1.000 pessoas, né? Malandragem, rolando lero aí, malandragem jurídica, para puxar todas as mais de 1.000 pessoas ali para o STF. Então é o seguinte, o que tem agora para fazer, as coisas que tem que fazer nesse momento são essas.
Aí você fala da confissão de crime. Confissão sobre tortura não é válida. Essas pessoas foram torturadas. Tá? E quem torturou? Aqueles que mais ficaram falando contra a tortura, cria grupo chamado Tortura Nunca Mais, e fomos vítimas, e precisa de bolsa de ditadura, eu sofri dano psicológico. O cara era um terrorista, assaltante de banco, era sequestrador, aí vai preso, eu sofri tortura. Né? E aí precisa de bolsa do governo, até hoje, tem a bolsa de ditadura sustentando um monte de vagabundo. Né? Um monte de vagabundo. E esses caras aí, gente deles, não digo as mesmas pessoas, mas desse grupo político, foi que torturaram essas pessoas inocentes do 8 de janeiro. Que armaram aquilo ali, foi armação aquilo, que a direita não faz manifestação quebrando vidraça, aquilo foi armação, armaram, torturaram as pessoas, e agora querem a confissão sobre tortura, aí sai com um papel lá, confessou o crime. Esse é o mecanismo de justiça dessa gente. Como dizia o professor Olavo, ou você prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles vão te prender pelos crimes que você não cometeu. Vai, Gustavo. É isso. E por que nós estamos falando desse assunto? Porque no dia seguinte, após a manifestação, após tudo que vem ocorrendo, né, além das notícias que estão sendo apagadas por conta do oba-oba criado pela mídia, a mídia vai criando certas narrativas e vai fazendo certas distrações para poder justificar atos no futuro. Por exemplo, a gente está tendo hoje, no mundo inteiro, um movimento para acusar o Elon Musk. Já ficou claro, né? Já tirar o foco do Brasil e as declarações do ministro Barroso aqui dentro, falando que enfrentou durante a eleição, a extrema-direita, etc. e tal. A gente vai falar disso lá um pouquinho mais para frente. Mas nós temos as notícias do dia a dia, que são notícias importantes, e algumas que verdadeiramente me levam a uma suspeita gigantesca de que não aconteceram à toa. O vazamento de dados que aconteceu aí. Aí hoje você tem notícias sobre esses vazamentos de dados, pagamento, etc. O GSI emitiu alerta ao governo e recomendou aumentar a segurança para o acesso. O Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do governo, que está subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional, emitiu um alerta na última sexta-feira, dia 19, sobre o aumento dos casos de vazamentos de credenciais e de acesso a sistemas governistas. Essa advertência foi feita 3 dias antes da confirmação, nesta segunda-feira, que a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar uma invasão ao Sistema Integrado de Atividade Financeira do Governo Federal. O GSI e a Agência Brasileira de Inteligência estão acompanhando a apuração. A invasão à plataforma de pagamentos do governo ocorreu no início de abril. A suspeita de que recursos da União possam ter sido transferidos ilegalmente por meio de ordens bancárias e fraudulentas. De acordo com informações preliminares, o ataque ocorreu especificamente no sistema de autenticação. Os invasores conseguiram utilizar dados de acesso de pessoas autorizadas a realizar operações financeiras. E por aí vai. Me parece que veio a calhar, né? Uma notícia dessa, logo na segunda-feira, um problema para todo mundo criticar algo do governo e tirar os olhos do que está acontecendo no Brasil e no mundo, tirar os olhos em relação à manifestação, tirar os olhos em relação ao debate que está sendo proposto. É bom lembrar, né, André, que a ABIN, depois de tudo aquilo que nós vimos, operação da Polícia Federal, o Carlos Bolsonaro, o delegado Ramagem, vão prender o Bolsonaro, foi assim que a imprensa tratou o assunto. O saldo final daquela operação foi fazer uma limpeza na ABIN, botar gente na ABIN que interessava ao governo, esse foi o saldo final, e justificar a prisão de alguém que até agora continua preso sem a mínima justificativa, o Felipe Martins. Aí surge o dado, o vazamento, uma confusão na imprensa, e vazou, e pagou, e não sei o quê. Enfim, como é que você viu esse assunto do vazamento? Primeiro, se efetivamente teve invasão de hacker, há mais uma coisa que o hacker invade. Algumas coisas o hacker não invade de jeito nenhum, mas uma coisa que o hacker invade. E segundo, parece que veio bem a calhar, como em outros episódios, hackers trabalhando contra o governo, ou contra a primeira-dama, ou contra isso, contra aquilo, e etc. e tal. Contigo, André. É aquela frase muito simples. Você desinforma por excesso de informação. Então, eu jogo muita informação. Então, vocês vão ouvir muito agora. Qual é o momento de se ouvir agora? Olha só, abre aspas agora, ministros, presidentes e alguns deputados e senadores. E a mídia, claro, aquela mídia tradicional nojenta. Eu falo tradicional, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Olha a frase agora. Abre aspas agora,
A frase é minha, mas é a ideia. Abre aspas aqui, André Queiroz. Existe, e no deboche, evidentemente, existe um movimento em âmbito mundial da extrema-direita para combater as democracias, fecha aspas. Qual é a briga que está acontecendo no mundo agora? O movimento de extremíssima, ultra-radical direita, fascista, genocida, pré-nazista e tal, para combater para acabar com as democracias. Destrói essas democracias e é um movimento internacional, global. George Soros não. A Open Society está tudo bem. Esse movimento progressista é um movimento democrático, do amor, da amizade, do respeito aos povos. É isso? Isso é o globalismo do bem é aquele globalismo comunista, que prega a igualdade entre as pessoas, um Estado protetor, democrático e interação dos povos. E a direita? Direita extrema-direita, fascista, genocida, e acabar com os desiguais. E o grande elemento é um tal do Ellen Muschen. O Ellen Muschen está fazendo isso. Já é uma narrativa. Diante dessa narrativa global, eu posso fazer o que eu quiser. Entendeu? Aí eu já dou informação que eu quiser. Jogo, o governo está mal, joga informações que a ultra-extrema, sensacional direita está hackeando o GSI para acabar com o governo. Então o cara vai manipulando essas informações. Lá em cima, e embaixo ele coloca o quê? Os jornalistas. Ele pega os jornalistas, ele pega os blogs ali, ele pega as instituições e vai reproduzindo essa mesma ideia na gente. Movimento supranacional, globalista, de extrema-direita fascista, que é o quê? Destruir a democracia. É simples assim. André, existem pessoas que são fascistas? É claro. Existem pessoas que não querem democracia, querem impor, é isso, o seu pensamento? Claro. É um movimento? Claro que não. E no Brasil, como é que é isso? No Brasil, meus caros amigos qualificados da audiência, nem partido de direita nós tínhamos. Sabe quem era de ultradireita? PMDB e PSDB. Eu falei isso para Canuto vai dar uma gargalhada tão alta. Canuto, PMDB e PSDB são partidos de direita, né? Ele vai gargalhar, vai ficar rolando no chão de tanto rir. Gustavo, então, coitado. Vai lá. Isso é uma piada. Mas era a direita, PMDB e PSDB, contra a esquerda moderada do PT. Não, entendeu? Agora, se você tem um PL, também não é grande direita, não. Partido Liberal, esse é de extrema direita, maluca, fascista. Então você vê as narrativas. O próprio imperador da mentira, ele adora fazer narrativas, porque narrativa é um eufemismo da mentira. Só que aquela mentira que me favorece. Para a audiência entender que existem mentiras do bem. Então, se a tua esposa for cortar o cabelo, e o cabeleireiro errar na tintura e no corte, e ela te perguntar, meu amor, estou bonita? Você fala que ela está linda. Você tem o dever de dizer que ela está linda, só que você está mentindo para o bem. Esse imperador, ele usa mentira para governar. Ele governa com narrativas. Ele mesmo falou, preciso criar uma narrativa para combater as narrativas fascistas da extrema-direita. Chamar um direita, um conservador de extremista, já é uma narrativa. Eu sou de direita e odeio extremos, odeio fascismo, sou contra genocídio e sou contra o comunismo, assim como o nazismo e o fascismo. Sou conservador porque apoio 3 coisas, para concluir. Família, religiosidade e liberdade econômica. Simples assim. Canuto, é exagero falar? Eu acho que não, tá? Já dou a minha resposta. E é uma pergunta para lá de retórica, né? É exagero falar que uma atitude como essa, hackers invadido, uma notícia lá de abril, sair na segunda-feira, que é uma cortina de fumaça, efetivamente? Ou é muita maluquice nossa achar isso? Porque, veja só, sempre que há algo que precisa ser tirado de foco, o governo ou ataca alguém, ou até mesmo ele cria um embaraço para si próprio. Um embaraço para si próprio, como é esse caso aí do hacker. Não é a primeira vez. A Janja foi hackeada, fulano não sei o quê. Eles criam esse embaraço para si próprios. É exagero dizer que isso tudo é cortina de fumaça mesmo? Não, opa, acho que não é exagero não, Gustavo. Acho que a questão é o seguinte,
a esquerda está apanhando e não sabe nem de onde está vindo a porrada. Há 10, 15 anos atrás, era a direita que apanhava e não sabia de onde vinha. Hoje a direita foi criando consciência, se organizando, ainda em nível nacional, está começando a dar os primeiros passos em nível internacional, né? Ao contrário do que o Barroso fala, não tem uma grande articulação internacional, tem uns pequenos passos. A esquerda que está muito mais avançada em nível internacional. E se organizou, faz essas manifestações, pauta o debate sem ter a intenção de pautar, pauta naturalmente. Não é que pauta o debate público, aquilo é o debate público. Né? E a esquerda não entendeu isso. A esquerda não entendeu, não entendeu como é que o jogo está sendo jogado, sabe? E aí fica com essa assim, tentando agir como se estivesse no século XX ainda, porque a imprensa, ali naquela época, a imprensa pautava o debate, que não era, pautar significa o seguinte, não é uma coisa natural, não é uma coisa que as pessoas estão discutindo. Eu vou escolher o que você vai discutir. Isso é pautar. E a esquerda escolhia o que as pessoas iam discutir. Tentava, na medida do possível, escolher isso. Hoje ela não consegue mais fazer. Né? Inclusive, tem aquela jornalista da Globo News, até o Alan Lopes postou no perfil dele, como é que ela chama aqui? Não tem o nome da mulher aqui, né? Andréa Sadi. Essa daqui, deixa eu montar para ver aí, não, não dá para ver. Andréa Sadi, né? Foi Andréa Sadi. Foi Andréa Sadi dele. Andréa Sadi, a direita é mestre em pautar o debate, porque eles fazem os posts tudo com atenção, sendo que uma urgente, né? Não é assim, eu não vou explicar aqui, porque eu não vou ensinar para esses caras como é que eles fazem, né? Eles assistem esse programa, alguns deles assistem. Mas eles não entenderam, é uma gente intelectualmente limitada, profissionalmente ruim. Eles não entenderam o jogo que está sendo jogado. Não entenderam. Né? Então, assim, a esquerda é mestre. Só vou dizer o seguinte: a direita está pautando. Não, a direita não é mestre em pautar. É o povo na rua que pauta. A pauta está aí. Pautar é você tentar direcionar. A direita não direciona o debate público. O debate vai acontecer com ou sem esses posts aí que estão reclamando. Então, eles vêm com o negócio de hacker. Tá bom, a Globo vai ficar lá tagarelando o hacker. Ela tá bravinha, a Andréa Sadi tá bravinha, porque ninguém vai comentar debaixo do post dela. Né? Ninguém vai colocar nada lá debaixo do post dela. E fica vendo outros conteúdos na internet. Ela tá bravinha por causa disso. Então, deixa os caras continuarem com o hacker. Veio o Barroso querer dizer que acabou o debate. Acabou coisa nenhuma. Tanto não acabou que essa semana ele voltou à carga. Nós vamos falar logo na sequência, como o Gustavo falou. Ele acabou o debate sobre essa questão do Elon Musk. Agora ele voltou. Isso que ele falou ontem, ele não sei se citou diretamente o Elon Musk, mas tem a ver com a história. Porque não é ele que determina, ele não tem o poder de determinar o que as pessoas vão discutir. Mesmo que derrubem mais 1000 canais de conservadores, prenda, mas não vai resolver. Então, eles estão bravinhos por causa disso e estão lutando uma guerra do século XXI com um pau e pedra na mão. É isso aí. Eu não vou ensinar para eles como é que constrói míssil. Antes de eu discordar do Canuto, eu vou pedir para você compartilhar o link da nossa transmissão e responder a nossa enquete que está aí no chat do YouTube, para quem está no YouTube. Você avalia como positivo o ato do dia 21 de abril em Copacabana, o ato que a gente teve com o presidente Bolsonaro? Passada a euforia, hoje, 48 horas depois, como é que você avalia esse evento? Foi legal? Não foi? Bota aí no chat respondendo lá na parte da enquete. E se você quiser comentar, comente o que você pensou, o que você achou do ato aqui no nosso chat. Canuto, eu vou discordar de você. Essa gente sabe muito bem. Eles criam narrativas, eles mentem. Eles não são ignorantes, eles não são bobos. Eles estão, concordo contigo, desesperados porque eles estão vendo o controle que eles conseguiram estabelecer desde a eleição até esse período de agora esvaziar. E esvaziou graças ao Elon Musk. Foi ele quem trouxe um frescor a todo o debate, porque eles conseguiram misturar conceitos de polarização e radicalização. Polarização é você ter claramente definido o que você defende. Radicalização é você não debater aquilo que você defende. E eles conseguiram fazer isso. Só que agora não. Agora, todo o trabalho feito pelo Michael Schellenberg, né, com sua reportagem, com sua matéria, mostrando tudo o que aconteceu aqui dentro, e a postura do próprio Twitter, trouxe um frescor e trouxe debate. Então, vejam que eles agora voltam a bateria para a direita. O problema não é mais o Elon Musk, o problema não é mais a questão da censura, é a direita faz narrativa, a direita isso, a direita aquilo, a direita monopoliza, a direita isso.
Por isso que o André Sadi falou isso, por isso que o ministro Barroso deu a seguinte declaração. Eles agora vão tentar voltar a bateria para um debate anterior, para tirar o foco do debate verdadeiro. Porque o debate verdadeiro traz essa informação aqui, ó. Vou botar aqui para vocês. Como é que você explica que perfis de esquerda foram perseguidos pelo TSE? Como é que você explica que a Tabata Amaral foi perseguida pelo TSE? Como é que você explica que a Luísa Erundina foi perseguida pelo TSE? Como é que você fala que não é imposição de censura e de controle quando você tem perfis e sites de esquerda como o PCO perseguido pelo TSE? Então eles precisam voltar uma casa atrás e falar que é direita, é direita, é direita. Mas não tem jeito, porque Santo Agostinho de Hipona falava: meu amigo, a verdade é igual um leão, deixa ela solta que ela se defende sozinha. E qual foi o papel do Elon Musk? Soltar o leão. O Elon Musk e o Schallenberg soltaram o leão e brincaram e falaram agora, ó, se vira com isso aí, segura isso aí. André tá aqui, ó. Em uma postagem no Twitter... Rapidinho. Você não discordou de mim, não, cara. Você acabou falando a mesma coisa. Não, você disse que eles são burros, que eles são ignorantes, que eles estão no tempo... A gente não pode mais usar esse tipo de figura de linguagem. A gente tem que dizer que eles são muito inteligentes, eles não são burros. Quem acha que o Lula é burro, está sendo burro. Quem acha que o Zé Dirceu é burro, está sendo burro. Quem acha que o jornalista militante é burro, está sendo burro. Eles não são burros. Então deixa eu me corrigir. Tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem desenhado. Eles fazem até papel de bobo. Eles fazem aquela cara de santo, de idiota. Mas de burro eles não têm nada. E eu discordo veementemente disso. Essa é a minha discordância com você. Deixa eu me ajustar aqui. Eles não são burros. Eles são arrogantes que viram a verdade e não estão reconhecendo a verdade. Não, eles reconhecem a verdade. Não, o fracasso deles. Não reconhecem isso. Alguns ali, outros não. Né? Eles já conhecem a verdade, eles sabem a verdade, só que eles tentam manter uma narrativa. Eles tentam manter uma narrativa. Fazer papel de idiota, fazer papel de que não entendem, fazer papel de que não, como é que pode, porque eles fazem assim, eles sabem tudo, só que eles não têm mais o controle. Acabou esse controle. Semana passada, traído pelo seu subconsciente, o ministro Alexandre de Moraes deu a seguinte declaração: quando não tinha redes sociais, a gente era mais feliz. Ele se traiu ali. Ele se traiu pelo seu subconsciente, porque eles não conseguem controlar mais. E eles tinham controle. E agora, sem o controle, eles ficam realmente desesperados. Vamos lá. Twitter Files Brasil 3. Em uma postagem no Twitter, o jornalista David Agape revelou, ou Davi Agape, não sei, revelou os detalhes da terceira fase da investigação Twitter Files Brasil. O texto divulgado na noite de segunda-feira mostra que o Tribunal Superior Eleitoral também exigiu o bloqueio de perfis e sites de esquerda. O caso do Twitter Files Brasil consiste na divulgação de arquivos internos da plataforma que atestariam decisões ilegais por parte do TSE e de seu presidente, ministro Alexandre de Moraes, que também integra o Supremo Tribunal Federal. Na primeira versão, publicada em 3 de abril, Agape e o jornalista norte-americano Michael Schallenberg afirmaram que Alexandre de Moraes exigiu da plataforma dados pessoais de internautas que publicaram conteúdos nocivos aos olhos do ministro. Nesse caso, a maior parte dos usuários alvo do TSE era composta de parlamentares, jornalistas e figuras da direita brasileira, dentre elas o presidente Jair Bolsonaro. Né? No segundo momento, cadê a parte do segundo momento? Cadê? Que a reportagem é muito grande. Vou pular logo para a terceira parte. Tabata Amaral, Luísa Erundina e outros alvos do TSE. Agosto de 2021 foi um mês em que o TSE e a Polícia Federal intensificaram os trabalhos. Isso porque, naquela ocasião, o Congresso estava na 4ª tentativa de discutir o voto impresso. Por esse motivo, segundo a Agape, a suposta investigação da Corte Eleitoral e a corporação monitoravam o uso das hashtags sobre o voto impresso. No período em que o TSE pediu a coleta de dados, personalidades de esquerda usaram a hashtag alvos de investigação. A deputada federal Tabata Amaral, PSB de São Paulo, postou no Twitter, em 10 de agosto de 2021, uma captura de tela do registro do seu voto. Não a emenda constitucional PEC do voto impresso com a hashtag voto impresso não. Na mesma data, a deputada federal Luísa Erundina também publicou em rede social a comemoração pelo resultado da votação. Vitória da democracia, voto impresso não. Fez o mesmo a indígena Joênia Wapichana, deputada federal da Rede de Roraima e atual presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas da FUNAI, incluindo um vídeo de sua participação no debate na Câmara dos Deputados. Muitas outras personalidades e influenciadores de esquerda, incluindo parlamentares estaduais e conta anônima de oposição ao presidente Bolsonaro, postaram a hashtag no período.
Em 6 de junho de 22, a equipe jurídica do Twitter recebeu um e-mail a respeito da ordem direta de Alexandre de Moraes de censura contra o Partido da Causa Operária, o PCO. A ordem do ministro veio no contexto do inquérito das fake news, que já completou 5 anos. A autora da mensagem informa que Alexandre de Moraes mandou suspender imediatamente a conta do PCO. Então, André, voltando lá ao que a gente estava falando, nesse momento em que Folha de São Paulo, Jornal O Globo, o Estadão fazem editoriais diariamente contra tudo isso que a gente está vivendo, nesse momento em que todo mundo mostra que as coisas estão indo muito além do que o controle de uma direita, fica uma meia dúzia tentando falar de direita e extrema-direita, quando a realidade já atropelou e já passou. E agora a gente tem esse vazamento. A turma de esquerda foi monitorada, a turma de esquerda foi punida, a turma de esquerda também foi silenciada. Como é que fica essa gente falando de algo que ficou no passado e os caras presos a uma realidade que não existe, ainda mais clara que não existe? A verdade é essa daqui, perfis de esquerda censurados pelo ministro Alexandre de Moraes. Posso polemizar ainda mais? Por favor, o povo gosta de polêmica, sangue. Vou pintar aqui a câmera de vermelho, aqui, ó, a caneta vermelha. Vamos lá. Vou polemizar ainda mais como é que esse mainstream, essa grande mídia, ela pauta os debates. Porque ela interrompe o debate em determinados assuntos. Olha que interessante. Eu vou citar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou afirmar aqui 9 temas que a grande mídia, Globo, SBT, televisão, CNN, a gente não pode sequer ter opiniões diferentes, porque a verdade já está dita por eles. 9 temas. Não estou dando minha opinião, não. Estou dizendo que existem temas que não podem ser discutidos. Por exemplo, templos religiosos, racismo, artistas, movimento LGBT, machismo estrutural, pauta ambiental, aceitação de estrangeiros no Brasil. Vou falar aqui, voto impresso e riscos de uma vacinação. Estou falando, estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou dizendo que esses 9 temas a gente sequer pode falar de maneira aberta. Como assim, André? Templos religiosos são instrumentos de manipulação do cara que é evangélico, que é burro, e a igreja é terrível. Isso é quase que um consenso, tem que falar isso. Racismo. Existe um racismo estrutural no Brasil. Todo brasileiro ele é racista. Artistas são pessoas que têm liberdade para falar, são quase deuses do Olimpo, eles têm ampla liberdade para fazer o ativismo político dele. Movimento LGBT, tem que ser a favor do movimento LGBT. Se você for contra o movimento LGBT, você é homofóbico e deve ser preso e calado. Se você falar do machismo estrutural, todo homem ele oprime a mulher já. Se você fizer uma família homem e mulher, você vai ser oprimida pelo homem. Então, você, se for contra o feminismo, você é um machista, um misógino que quer matar as mulheres. Pauta ambiental. Meu amigo, se você for contra o meio ambiente, olha, gente, eu acho que o Brasil está protegendo demais o meio ambiente. Cale a boca, seu genocida. Você é contra o índio. Você quer que os índios morram, seu genocida. Eu nem posso conversar sobre isso. Aceitação de estrangeiro. Gente, olha só. Países podem ter mais preocupação com o nacional e criar mecanismos, não é isso? De restringir a entrada de estrangeiros, seu xenófobo, fascista, antiglobalista, voto impresso e riscos de uma vacinação sobre qualquer coisa. Esses assuntos eles não podem sequer ser debatidos. Isso o mainstream fala. Não fale sobre isso. Se falar, você tem que falar como eu acho que é o correto. Anitta, você é uma pessoa que tem... Já entenderam? Isso é interrupção de debate? Isso é mandar naquilo que a gente está falando. A gente não pode discutir isso. Eu não tenho liberdade para falar sobre o meio ambiente. Não posso falar. André, agora estou dizendo, eu acho que o maior problema do nosso país é a extrema proteção do meio ambiente como forma de conter o desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Se eu falo isso e desenvolvo isso na Globo, eu nunca mais piso lá. Se pisar, é um pé direito, já joga o pé esquerdo para fora. Interrompe-se o debate. Aí o pior, você vê eles falando isso. Olha só, 3 sites de esquerda também foram censurados por alguém. Para dar legitimidade à censura de 150 mil sites de direita. Vou reforçar isso agora.
existe um movimento de extrema-direita no mundo. A Austrália está assim, a Inglaterra foi assim, os Estados Unidos também, no dia 6 de janeiro, houve... Balela! Isso é narrativa para desfazer aquilo. Pessoas de esquerda também foram presas no dia 8 de janeiro aqui no Brasil. Foram presas Maria da Silva, José de Aguiar, André Rodrigues. É um absurdo isso. Você vê essas narrativas para tentar desfazer a contranarrativa, um outro discurso que para nós é uma coisa que me parece mais, entendeu? Mais verdadeira. Entendeu? Quando eu vejo a Miriam Leitão, o arcabouço fiscal é um instrumento para incluir o pobre no orçamento brasileiro, gente, eu posso afirmar com certeza, eu afirmo, senhora Miriam Leitão, a senhora está gerando narrativas. Não tem problema nenhum a senhora ter essa opinião. Estou falando agora com a Miriam Leitão. André, você defende o meu direito de ter essa opinião? Com certeza. Cada um tem a opinião que quiser. O que não pode é a Globo dizer que isso é uma análise político-econômica. O problema é quando o cara se traveste disso. É lobo em pele de cordeiro. Pobrezinhos, o arcabouço fiscal é para incluir vocês nesse governo maravilhoso. Cara, se você falar isso no teu site, numa coluna de opinião, eu dou a nota 10 para você. Agora, quando você vai no Bom Dia Brasil e é a mulher da economia, aí você está de brincadeira. Só que tem um detalhe. A Globo está percebendo que o brasileiro é muito menos otário do que ela imaginava. E ainda tem uma pesquisa ainda que diz que a grande maioria dos brasileiros são conservadores. E não vou falar mais de direita, não. É de direita, conservador e liberal. E tenho dito, é assim que eu vejo. E aí, Canuto, olha como que essa coisa é maluca, né? Essa coisa, ela é realmente... As coisas acontecem de forma muito rápida na nossa frente. Domingo à noite, o discurso do pastor Silas Malafaia foi um discurso muito duro, com muitos recados para mim, claramente dados para muitas pessoas e mensagens enviadas. O Fantástico faz aquela reportagem isenta sobre a manifestação, não fala muita coisa, mas não critica o presidente Bolsonaro. Não critica pela primeira vez. Não fala, não faz ilações, etc. e tal. Nós tínhamos até então, todos os dias, diariamente, editoriais. Editoriais da Folha, editoriais do Estadão. Diariamente. Eu estou procurando hoje editoriais dos caras. Não tem editoriais. Ontem a gente já viu a fala da André Sadia. A gente já viu a fala do ministro Barroso. Hoje, o Lula está agora tomando café da manhã com os jornalistas. O Lula foi conversar com o Lira, se acertar com o Lira depois do atrito com o Pimentel, né? Com Pimentel, não, com Pimenta. Vejam como eles estão tentando reagir a tudo isso. Porque, infelizmente, o sistema e as pessoas que podem fazer a máquina funcionar, né, para o bem e para o mal, elas são fisiológicas mesmo, né? Elas são extremamente fisiológicas. Como é que você vê tudo isso? A gente está falando aqui do que está acontecendo em tempo real, praticamente. Está lá o Lula agora, café da manhã, brigou com os ministros, aí você tem notícia de site que vazou, aí você tem notícia de que o filho do Lula agora vai ser penalizado ainda mais, operação da Polícia Federal contra a fraude na saúde, blá, blá, blá. Mas fato é que, depois do ato, os caras estão tentando se acertar para permanecer no poder. Isso, para mim, está muito claro. Então, Gustavo, eu acho assim, o ato foi importante, né? Mas eu não sei se foi o ato do dia, já se previa que ia ter uma multidão em Copacabana. Se teve lá 50 mil, 100 mil, 200 mil, não é tão relevante assim. É claro que eles vão pegar esse número fake aí de 32 mil e ficar falando que caiu a quantidade de pessoas, como se isso agora vai acabar o bolsonarismo. Eles são loucos para dar uma notícia com esse viés, né, contra o Bolsonaro. E aí, realmente, o sistema está tentando se segurar. E aí, deixa eu então fazer minha réplica que ficou da discussão passada aí, né? Mas vai ser rapidinho, que é o seguinte. Quando eu disse que os caras são incapazes, eles estão tentando, tipo, não é na imprensa, não. É o Lula também, articulando politicamente aí, tentando salvar o que resta de base parlamentar para ele no Congresso. A mídia, como você colocou aí, parece que vai todo o movimento. Ontem a mídia inteira estava num sentido, agora voltou, né? Todo mundo, combinado. Como dizia o Olavo, né? Parece assim, vai todo mundo junto na mesma direção, volta todo mundo junto, não tem, entre aspas, né, um cartel, não um cartel econômico, mas um cartel de notícias aí, decidindo a mídia vai tomar essa posição política ou aquela. Sabe-se lá o que foi conversado ontem, para que hoje elas mudassem, todos os principais canais da velha imprensa mudam de posição política juntos,
né? Ontem a Globo estourou um pouquinho, mas agora já não está estourando mais, né? Então, assim, quando eu disse que eles estão tentando reagir e não conseguem reagir, eu falei, eles são incapazes. Aí você falou que não são incapazes. Eu falei, são arrogantes. Então, deixa eu falar de uma outra forma. É o seguinte, quando você está numa guerra, você tem que pensar como o inimigo pensaria e antecipar o movimento do inimigo. No jogo de xadrez também, numa partida de xadrez, você tem que antecipar o que seu adversário vai fazer e tentar antecipar a jogada. Numa investigação criminal, você tem que pensar como o bandido pensaria. Você está cuidando de segurança? Eu tenho que proteger essa casa aqui, por onde que um bandido entra? Se eu fosse um bandido, por onde eu tentaria entrar? Você tem que pensar assim. Então, nós estamos numa guerra cultural, uma guerra espiritual, você tem que pensar como o adversário pensaria. Se eu estivesse no lugar deles, se eu fosse advogado da Globo ou jornalista da Globo, eu construiria uma narrativa muito melhor do que eles estão construindo. Aí você falou, né, Gustavo, eles estão construindo a narrativa, são muito espertos. São, mas eu lá faria uma narrativa muito melhor. Eu sei onde tem que bater na direita. Obviamente que eu não vou ensinar isso para eles aqui. Não vou ensinar dizer o que eles têm que fazer. Mas eles não estão batendo no ponto certo, eles têm uma estratégiazinha deles. Fajuta, mas tem. Mequetrefe ali, tanto que não está dando certo. É tão mequetrefe que não está dando certo. Né? Eu não vou ensinar. Eu, no lugar deles, faria muito melhor ali, como advogado ou jornalista deles, mas eu estou do lado certo da história, do lado da justiça, do lado do bem aqui, não vou ensinar. Sei mais ou menos o que eles estão tentando fazer. E vamos continuar na nossa toada aqui. Está dando certo. Está dando certo, é uma questão de tempo. Eles não vão conseguir reagir. Agora brigaram com o cachorro grande, com o Elon Musk. Essa entrada do Elon Musk agora deu um empuxo, né? Porque ele batendo ali todos os canais conservadores na internet, todos os perfis conservadores puderam avançar um pouco mais, mas não é isso a essência da coisa ainda. Eles acham que isso é a essência da coisa. Não vou falar aqui, mas estamos na toada certa, vamos continuar, e é uma questão de tempo para esse caldo entornar aí e a coisa virar, o jogo virar. E aí a gente vai agora para uma situação que denota como o negócio é muito maior do que a gente imagina, como essa briga é uma briga muito séria, muito grande. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias para o ex explicar essa reorganização, olha só do que eles tratam, da milícia digital. Quem criou a milícia digital, oficialmente, foi o PT, os MAVs, Milícia Ambiente Virtual. Os MAVs, quem não se lembra dos MAVs, eles funcionavam, mas eles dizem que foi a direita que fez isso daí. Né? O ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias para o Twitter se manifestar sobre os relatórios da Polícia Federal, segundo o qual há uma reorganização das chamadas milícias digitais no Brasil. Conforme a Polícia Federal, houve reativação dos perfis na plataforma por meio da disponibilização aos usuários brasileiros de links para acompanharem lives transmitidas fora do país por pessoas investigadas pelo STF. Abre aspas. Intimem-se os representantes da rede social X, antigo Twitter, para que se manifestem sobre os descumprimentos apontados no relatório apresentado pela autoridade policial no prazo de 5 dias. Fecha aspas, determinou o ministro no sábado. Ciência Procuradoria-Geral da República. No documento da Polícia Federal, os agentes informam ao ministro que usuários brasileiros bloqueados pelo X, que usam a ferramenta VPN para interagir. Segundo a Polícia Federal, os links de acesso às lives estavam logo abaixo das descrições iniciais das contas. Em resposta ao documento da Polícia Federal, o X informou que a rede bloqueou ou suspendeu 161 contas por ordem do STF. Além disso, 65 caíram por determinação do Supremo Tribunal Federal. Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a representação do X, no Brasil, a empresa restabeleceu as contas depois de determinação judicial expressa de desbloqueio. Essa é a situação aqui no Brasil. Mas a gente está tendo uma situação na Austrália que é pior, que é mais gritante e mostra como tudo está sendo articulado. Eu vou botar aqui na tela um print do que o Elon Musk tweetou hoje sobre isso e de que uma jornalista australiana também colocou na rede social. Vou começar pela jornalista. Está aqui, deixa eu abrir a postagem dela com tradução, porque ela chama de complexo industrial de censura na Austrália. Exatamente isso que ela faz. Hoje de manhã, todos os canais de televisão estavam falando que Elon Musk discutiu com o primeiro-ministro australiano e blá, 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 e por aí vai. É muito blá, blá, blá mesmo. Tá aí, ó. Agora, pronto, tá na tela. Complexo industrial de censura da Austrália. Abre aspas.
O problema que você tem aqui com esta comissária de segurança eletrônica é que ela é uma ativista. Ela continuará a expandir o seu papel para policiar a internet, para censurar o debate, de uma forma que seja consistente com as suas próprias opiniões ideológicas. Você tem esses burocratas não eleitos, que têm poderes vagos, e eles vão preenchê-los com seus pontos de vista, e ela tem o seu histórico de censura e só atinge um lado. Fecha aspas. Vou fechar a tela, interromper o compartilhamento, e vou botar aqui o que o Elon Musk colocou, o que o Elon Musk disse sobre esse episódio, porque a imprensa está dizendo que o Elon Musk está desafiando o primeiro-ministro australiano. E aí vejam a gravidade quando o Elon Musk vem e fala sobre o tema. Isso é para a gente entender que a coordenação ela é internacional, ao contrário daquilo que diz o ministro Barroso. Está aqui, ó. Já está na tela aí para vocês, já, né? Não, ainda não. Está aqui. A nossa preocupação é que se qualquer país tiver permissão para censurar conteúdo para todos os países, o que é que o comissário da segurança eletrônica australiano está exigindo, então o que impedirá qualquer país de controlar toda a internet? Já censuramos o conteúdo em questão para a Austrália, aguardando o recurso legal, e ele está armazenado apenas em servidores dos Estados Unidos. Então, só para vocês entenderem, na Austrália, o comissário lá da verdade, lá, porque tudo isso aí é Ministério da Verdade, o ministro da Verdade australiano mandou bloquear o conteúdo para o mundo inteiro. E o que a gente vê a partir da Polícia Federal hoje e da atitude do ministro Alexandre de Moraes é reclamação do uso do VPN e que o Twitter estaria descumprindo a decisão. E podem ter certeza, o que vai vir pela frente é o seguinte: derrubar os perfis do Alan dos Santos, da juíza Ludmila Lins Grilo e de tantos outros no mundo inteiro. E aí o ministro Barroso vem hoje com essa daqui. Eu vou ler para vocês. Aqui, ó. Deixa eu abrir. Barroso vê articulação global de extrema-direita nas redes. O presidente do STF afirmou que suposto conluio propaga o ódio. Abre aspas. O que está se vendo hoje é uma articulação global de extrema-direita que se utiliza das plataformas digitais para espalhar o ódio, desinformação, teorias conspiratórias e destruir reputações. Fecha aspas. Observou o ministro do STF durante um evento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na sexta-feira, dia 19. André, parece que quando você reage, você é culpado por reagir. É exatamente isso que o ministro Barroso disse. Articulação da extrema-direita no mundo? É verdade. Quem está sofrendo no Brasil está se comunicando com quem está nos Estados Unidos e está mostrando o que está acontecendo, e as pessoas estão se articulando para dizer e denunciar o que está acontecendo. Mas aí isso parece que só existe de um lado e não existia do outro. Como é que você vê todo esse cenário, André? A gente até já havia conversado, eu tinha conversado, acho que no jornal de ontem, né? Meu amigo Canuto estava funcionando, você não pôde, razão, né? Estava no médico, está grávido, né? E eu já havia conversado o seguinte, olha só. Lá na época do regime militar, quando o indivíduo cantava algo contra o governo, na cabeça deles era contra o governo, aquela estrofe, aquela música era proibida. Ele via a música, achava que era uma música contra o governo e censurava aquela música. Não é isso que eles falavam lá atrás? Eu estou censurando uma música, uma estrofe, não é isso? Hoje, se eu fizer essa comparação, existem medidas no Brasil que estão impedindo o músico de cantar. Se no passado censuravam músicas, hoje estão censurando o cantor de cantar. Como assim, André? O que você está falando? Estou falando que uma coisa é o Gustavo Reis publicar várias coisas no Instagram dele, coisas legais, coisas de direita, coisas de opinião, aí ele bota algo proibido. Aí você retira o post e o comentário. André, pode ser feito isso? Tranquilo, sem problema, nada está errado. Porque o Gustavo pode se exceder, pode colocar uma mentira. Olha, o mundo está acabando agora. Vamos para a rua agora e vamos... Mate o seu vizinho, porque...
Cara, isso é crime. Você está incitando as pessoas a cometerem crime. Isso já está no Código Penal, isso está no Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, isso já está na lei. Internet é terra sem lei. Quem fala que internet é terra sem lei, respeitosamente, é mentira ou desconhecimento, porque a internet está cheio de leis. Você assina um contrato, eu tenho instrumento para retirar o post. Uma outra coisa é você proibir o indivíduo de ter um site no Brasil. E olha que interessante, Gustavo Canuto, algo que eu estava pensando esses dias, eu ouvi alguém falando sobre isso. No Código Civil, é impenhorável os meus instrumentos de trabalho. Olha que interessante. André, o que são impenhoráveis? Para o dentista, é impenhorável a broca dele. Se ele estiver devendo a alguém, eu penhorar a broca dele é impenhorável. Sabe por quê? Porque senão ele não tem como ele trabalhar. E existem pessoas, que eu não vou citar nomes aqui, mas tem nomes de bicicletas, tem pessoas que estão nos Estados Unidos, que foram censurados no site, retiraram o site do ar, e o site era a broca do dentista. Eles tinham a sobrevivência deles na internet. E foi impedido dele ter a forma de ganhar dinheiro no Brasil. Isso é absolutamente ilegal e inconstitucional. Por que inconstitucional, André? Porque no artigo 170 da Constituição, ela fala que tem que ter, e no Brasil existe a livre iniciativa. Eu ganho dinheiro da forma que eu quiser, desde que não seja ilegal. Repetir, desde que não seja contra a lei. Aí aquele babaca de esquerda fala o seguinte, mas veja bem, essas pessoas fazem fake news. Eles fazem fake news? Ok, fazem fake news. Onde é que está na lei definindo que fake news é crime? Me fala agora, seu babaca. Fake news está escrito onde é crime. Não, veja bem, mas o ordenamento jurídico... Me fala o artigo, porra. Me fala o artigo. Eu preciso entender. Eu quero melhorar, André, como ser humano, como patriota, como cidadão e como professor. Fake news está definido aonde? E a desordem informacional? Aí eu, em nome disso, está gerando desordem informacional, eu censuro o site dele, bloqueio as contas dele, ele não pode trabalhar, e você acha que isso é constitucional e democrático? Por favor, eu estou pedindo explicações, porque eu tenho uma dúvida razoável. Estou achando estranho demais. Mas, André, veja bem, o Elon Musk, agora eu falo direito, Elon Musk, é isso? Não é Elon Musk? Tem representantes do povo que falam Elon Musk. Imagina o despreparo do nosso país. Elon Musk, eu posso dizer que foi público. A deputada Sâmia Bonfim, ela pediu, ela deve ter mandado um ofício ou alguma coisa, tomou as providências adequadas de uma parlamentar, e como existem garimpeiros, grileiros, que utilizam a Starlink para cometer crimes, ela quer que a Starlink saia do Brasil. Olha a cabeça da indivíduo, respeitosamente deputada, porque eu estou preocupado com os eleitores dela. Olhem quem que vocês elegeram. Como existe um garimpeiro, um grileiro que usa Starlink, Starlink saia do Brasil e deixa todo mundo na selva sem internet. Interessante. Então, também, quando um bandido, um sequestrador, ligar a Claro para pedir resgate, tire a Claro do Brasil. É isso? O cara que vai molestar alguém pela internet, tira a internet do Brasil. É uma piada. Não estou dizendo que a Sâmia Bonfim é piada. Estou dizendo que essa medida que ela pensa ser legal é uma verdadeira piada. A medida, não ela. O ato dela é absolutamente ridículo, porque não tem nenhum respaldo na lei. Não há respaldo na lei. Agora, você tem pena de quem? Tem pena dos eleitores dela, que votaram nela como representante. Eu não estou ofendendo ninguém. Estou dizendo que é um absurdo isso. Aí você para e pensa, peraí, mas o Elon Musk foi incluído no inquérito das fake news, não foi? Foi. Quem incluiu no inquérito das fake news? O ministro Alexandre de Moraes. E baseado em quê? Em um órgão criado pelo TSE. Qual é o órgão criado pelo TSE? Eu anotei aqui. Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Quem criou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação? O TSE. Quem era o ministro-presidente do TSE? O ministro Alexandre de Moraes. Essa assessoria tem personalidade jurídica? Não. Então, como é que ele pode representar no inquérito para que o próprio ministro Alexandre de Moraes inclua o cara no inquérito? Vocês estão entendendo a maluquice? Quem inclui no inquérito é o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Quem é presidente do TSE? Ministro Alexandre de Moraes.
Quem criou a assessoria foi o TSE, presidido por Alexandre de Moraes. É uma assessoria, não tem personalidade. Ela disse que o Elon Musk está cometendo coisas ilegais. Que coisas ilegais? Fake news e desinformação. Mas se é ilegal, tem lei definido? Não, não tem lei definido. Manda para o inquérito das fake news e ele faz o quê? Ele censura, ele fecha site, ele impede que a pessoa use o instrumento de trabalho dele, que são impenhoráveis. É apenas uma dúvida razoável. Eu estou ficando, abre aspas agora, um termo jurídico, boladão. Não estou entendendo nada, fecha aspas. Boladão com a medida de um ministro supremo, que deve ser respeitada. A instituição do Supremo Tribunal Federal tem que ser rigorosamente respeitada, porque ela é um instrumento indispensável à democracia. Agora, a decisão do ministro, esta decisão, eu não estou entendendo. Senhor ministro, por gentileza, eu gostaria de saber isso. Senhor ministro Gilmar Ferreira Mendes, quando o senhor falou que existe uma narcomilícia evangélica, pelo amor de Deus, você está falando de centenas de milhares de templos no Brasil, precisamos saber se existe a narcomilícia evangélica. Por favor, você pode explicar que é uma dúvida razoável na sua declaração? Parece que esse ataque. Aí a Globo fala, existe um jornal, Jornal da Manhã, que está atacando as instituições. De jeito nenhum. Eu sou um cidadão, eu tenho pleno gosto dos direitos políticos, eu tenho opinião, vivo num país democrático, tenho liberdade de expressão, eu estou com uma coisa que, abre aspas, dúvida razoável da legalidade, legitimidade e constitucionalidade dessas decisões. O que eu faço? Meu instrumento é mandar um ofício, entrar com a ação popular, ou dar minha opinião. Como eu estou na democracia, ainda estou dando a minha análise e opinião e relatando fatos. E veja como as coisas são, né? E como eu falei, as coisas vão mudando de minuto a minuto e tudo é um jogo de interesse, tudo é um jogo de cumprimento de acordos e cada lado cedendo um pouquinho para poder conseguir conquistar seus objetivos ou não cair. Nosso seguidor botou aqui, ó, Javier de Paulo. O que estamos vendo é o Lula 3.0 ESG, indo a sua própria base comunista, tudo pautado pelo mesmo, só beneficia os liberais da Faria Lima e globalistas. Vide a fala do Zé Dirceu, centro-direita. O Zé Dirceu é usado nesses momentos para poder acalmar a sua base. Aí ele vem e fala alguma coisa, diz que o governo é de centro, que o governo é de centro-esquerda, e etc. e tal. Mas é tudo jogo de carta marcada, tudo combinado entre eles, tudo combinandinho. Olha só, vou pegar uma série de situações aqui, juntar para a gente tentar entender esse cenário e passar para o Canuto. Canuto, num país onde o Twitter coloca no ar aquilo que não interessa, você tem senador do Partido Trabalhista pedindo a prisão do Elon Musk, né? Pedindo a prisão do Elon Musk. E a imprensa toda dizendo, criando a narrativa de que o Elon Musk está desafiando a lei e o governo local, isso daí é coisa de Brasil, né? Isso é coisa de Brasil. Mas também virou coisa de Austrália. Olha que curioso. Exatamente igual. Por que aconteceu essa confusão toda na Austrália? Porque lá tem um bispo que foi contra o período da crise sanitária. Esse bispo, durante o período da crise sanitária, ele fez duros discursos, muito duros discursos, contra o que estava acontecendo, contra a determinação de prender todo mundo em casa, ter todo mundo em cativeiro, e ele foi esfaqueado. O cara chegou e esfaqueou. E aí o Twitter mostrou, as imagens caíram na rede social, viralizaram. E aí, essa turma toda, a senadora do Partido Trabalhista australiano, pediu a prisão do Elon Musk, a comissária disse que tem que tirar do ar no mundo inteiro, não é só tirar no ar da Austrália, não, no mundo inteiro. O Elon Musk disse, não, nós tiramos do ar, aqui na Austrália não vai passar, as coisas estão nos servidores americanos, etc. e tal. Mas é tudo igual, exatamente igual. E essa é uma reação a partir desse episódio, e aí eu tenho até dúvida se o tadinho do bispo lá não tomou essas facadas para poder tirar foco do que aconteceu no Brasil e as coisas não escalarem, mas como eles são o Dick Vigarista, o plano sempre acaba caindo ao contrário, né? O resultado é o contrário. A gente tem no Brasil aqui o ministro Barroso, que até semana passada já estava discutindo de novo, lembrando o início dele lá, discutindo com o Gilmar Mendes, já abrindo a boca. Ele agora saiu, nesse final de semana, ele saiu como defensor de tudo. O Barroso diz que o STF enfrentou adversários da democracia durante o governo Bolsonaro.
disse que é preciso combater o discurso de ódio nas redes sociais. O que temos assistido é o populismo de direita, frequentemente racista, xenófobo, misógino e antiambientalista. Houve uma captura do pensamento conservador pela extrema-direita. Papagaios. O pensamento conservador, então, é da esquerda? É liberal esquerdista, progressista? Eles têm coragem de falar essas coisas na cara de todo mundo, né? E ele disse também que o ministro Alexandre de Moraes, vou até abrir aqui para não falar besteira, porque isso é arriscado, né? Isso aqui a gente não pode errar, não. Tem que falar ipsis literis, né? A gente tem que falar certinho. Ele disse que o ministro Alexandre de Moraes é muito importante. Aqui, ó. Barroso sai em defesa de Moraes e disse que o ministro tem um papel muito importante neste momento brasileiro. Foi o que disse o ministro Barroso. Ele estava tentando brigar, agora ele já vestiu a roupa de defensor. E ele está na posição de presidente do Supremo Tribunal Federal. Não pode ser calado. Parece que ele foi cobrado por isso aí, né? Então ele disse que efetiva tentativa de golpe durante o governo Bolsonaro e que o ministro Barroso, como eu acabei de falar, que o ministro Moraes tem um papel muito importante neste momento brasileiro. Canuto, só não vê quem não quer. Está tudo às claras, é um movimento global, é um movimento efetivamente reagindo ao que o Elon Musk vem fazendo. É claro que o Elon Musk começou a tomar essa atitude porque ele sabia o que a esquerda ia fazer e agora, depois de uma semana e meia, onde eles ficaram atordoados, me parece que já está definida uma estratégia e o famoso ninguém solta a mão de ninguém está mais claro do que nunca, né? A nível global. Bom, muita informação, vou tentar condensar tudo aqui, né? Depois de 20 minutos aí, vocês dois falando, eu vou tentar acertar. Vamos lá. O Barroso falando tudo isso na OAB. Ele foi um evento na Ordem dos Advogados do Brasil, na sede da OAB. Ali parece que ele está no lugar certo, né? Porque o discurso dele é de um advogado, não é de um juiz. É de um advogado, né? Ele chega lá, ele defende ele é juiz, ele tem que julgar as coisas. Mas ele está defendendo a tese de um dos lados. Ele vai xenófobo, não sei o que e tal. É todo o vocabulário da esquerda, não é o vocabulário da direita. Ele claramente veste a camisa de um dos times ali. O STF enfrentou a extrema-direita. Primeiro, o que ele chama de extrema-direita, né, são as tiazinhas do Zap. Todo mundo para ele que é verde e amarelo, para ele, todo mundo que estava em Copacabana é extrema-direita. Todo mundo que estava na Paulista é extrema-direita. Todo mundo que vai para o aeroporto no Brasil inteiro recepcionar o Bolsonaro é extrema-direita. Todo mundo lá de verde e amarelo. A maioria do Brasil é extrema-direita, então, meu amigo. É que ele não pode falar a maioria do povo, então ele fala extrema-direita. Parece que é um pedacinho, são os radicais. Não é, não. Extrema-direita é para se referir a todo mundo que não está dentro do projeto de poder, petista, globalista, comunista, vermelho. Todo mundo que não está ali, que não beija a mão dele, é extrema-direita. Né? Você pode discordar aquela coisa do Canini, né? Discorda na questão financeira administrativa, mas na pauta de costumes tem que estar fechado com eles. Nos valores comunistas aí, né? Na crença comunista, da ideologia comunista, tem que estar com eles, senão você é extrema-direita. Eles querem voltar a chamar o PSDB, se é que existe ainda, né? De direita. Aquilo é a direita. O que eles autorizam ser a direita, para participar do Teatro das Tesouras. Não, meu amigo, você não controla mais a tesoura, vocês não controlam a pauta, vocês não controlam a mídia, vocês não controlam coisa nenhuma. Não é você que controla que é a direita. A direita se define como direita, é isso, é a extrema-direita. Não. O Barroso é um cara de extrema esquerda. É um extremista de esquerda que está no STF. Indicado por uma terrorista extremista também, Dilma Rousseff. É isso. Ele é extrema esquerda. Ela fala que defendeu a democracia. O Barroso não defende a democracia. O Barroso é a antidemocracia. O Barroso, por ser socialista, esquerdista, ele compactou com as piores ditaduras do mundo. China, Rússia, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Aquelas pessoas que estavam na rua, de verde e amarelo, que ele diz que é extrema-direita, mas que não é, é a direita. Aquelas pessoas, como é que elas estavam defendendo a democracia ou criticando a democracia? Aquela multidão em Copacabana, aquilo é a democracia. A multidão na Paulista é a democracia. E o Barroso, ele está contra isso, portanto, o Barroso está contra a democracia. O Barroso é a antidemocracia. É um obstáculo à democracia no Brasil. O Barroso tem que ser derrotado politicamente, não é juridicamente, não. Politicamente, para que a democracia no Brasil se consolide. Essa é a realidade que a gente tem. Aí você falou também, né, Gustavo, da reação, né? Parece que ele quer criminalizar a reação aos abusos. Parece aquela coisa... A esquerda é sempre assim, né? O cara bate a sua carteira na rua, rouba o teu celular. Se a vítima reagir e dar um tapa no ladrão, a vítima tá errada. Não pode dar um tapa no ladrão. Ele pode roubar teu celular
Se ele devolver, ótimo. Se não devolver, paciência. A vida é assim mesmo. Ele roubou teu celular. Então, os caras podem cometer todos esses abusos que estão cometendo, implementar a ditadura. É o mesmo raciocínio. O ladrão de celular, que rouba o teu celular, com os caras que implementam a ditadura. Quando tem a reação, a extrema-direita está se organizando. Olha, a extrema-direita, direita, o povo de verde e amarelo, começou agora a conversar com o povo de azul e branco da Argentina, com o povo de azul e branco de Israel, sabe? Com o povo de vermelho, branco e azul dos Estados Unidos. Começou agora. A esquerda tem 30 anos que tem o Foro de São Paulo. Antes tinha a Internacional Socialista. Já tinha uma articulação muito mais avançada. Para ele, tudo isso não é problema, porque ele é parte, o Barroso é parte dessa articulação, é parte desse grande crime internacional, dessa grande organização internacional. Aí vem falar, quando você começa a conversar com o Milei, começa a conversar com o Trump, é um escândalo. Escândalo nada. Que tem que começar, a direita já tinha que ter se articulado internacionalmente muito mais. Tem que continuar conversando, e tinha que ter conversado já antes, né, de tudo isso. E aí você vê também ele falando de disseminar ódio, o povo dissemina ódio, né, nas redes sociais. Olha, ninguém dissemina mais ódio do que a esquerda. Tem um livro do Romeu Tuma Júnior, que chama, inclusive, Assassinatos de Reputações, como a esquerda atuava, já no primeiro governo do Lula, para assassinar reputações usando o governo. Usa os órgãos de governo, a informação pública confidencial, para produzir dossiês para destruir a reputação desse, daquele e daquele. Isso o Barroso não tem problema. Tem problema de usar e postar um negócio falando que discorda de fulano, falando que o Lula é antissemita. Isso está destruindo a reputação do Lula. Ele não deu declaração antissemita? Aí você vai lá escancarar o que ele falou, você está destruindo a reputação. Não está destruindo a reputação. Vocês não têm reputação nenhuma para ser destruída mais, pessoal da esquerda, né? E aí, você citou o exemplo da Austrália. A Austrália está num ponto avançado de ditadurização. Lá a crise sanitária foi muito pior. Lá os esquerdistas ocuparam até mais espaço do que aqui no Brasil. Lá chegou a ter campo de concentração para quem não queria fazer tudo que a esquerda fizesse. Tomar tudo que eles queriam tomar, né? Fazer tudo que eles queriam fazer. Quem discordasse ia para um campo de concentração, tinha que ficar isolado. No Brasil não teve isso. Pessoa ser presa e mandada porque não quis tomar tudo que os fica em casa aí, não quis tomar o que eles queriam. Porque no Brasil tinha o presidente Bolsonaro que ainda segurou um pouco. Os caras abusaram aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro segurou. Não obrigou, por exemplo, servidores federais não tiveram que tomar nada que não quisessem tomar, né? Como algumas prefeituras fizeram, algumas empresas privadas fizeram, né? Na Austrália não teve isso, não tinha um Bolsonaro lá para segurar a onda, né? E aí a reação deles, né, para concluir aqui, a reação deles que é essa, é o desespero desses caras. O Barroso, mais uma vez, vai lá fazer um discurso totalmente parcial, cuspindo na cara de todo mundo, sabe? Defendendo a tese, vestindo a camisa de um dos times. E aí eu vou reproduzir aqui rapidamente o comentário que eu fiz ontem à noite lá no Aliados, que é o seguinte, uma coisa para a gente entender, para finalizar aqui. Imagina partida de futebol, a final do Campeonato Paulista foi Palmeiras e Santos, né? Imagina você chega, antes do jogo, né? Um repórter vai entrevistar o árbitro da partida. O que o senhor espera da partida? O que um juiz falaria? Eu espero que os dois times joguem com fair play, que joguem com lealdade, espero que a torcida comemore na arquibancada com alegria, que a polícia militar possa garantir a segurança de todos para que possamos fazer um bom espetáculo. Isso é a declaração de um juiz. É um juiz. Agora imagina se um juiz de futebol dá uma declaração assim, antes do jogo. Olha, a gente sabe que o time do Santos é tinhoso. O time do Santos cava falta, eles simulam pênalti, tentam enganar o juiz, mas a gente tem que ficar esperto com isso e compensar o time do Palmeiras. Imagina se um juiz, que o técnico do time fale isso, que o presidente do clube fale isso, ok. Agora imagina um juiz falando isso. Aí acontece o jogo, pênalti duvidoso, impedimento não marcado, aquela confusão toda, Palmeiras campeão, vai poder ser o Santos, vou dar um exemplo aqui do Palmeiras. Né? Aí, aquela revolta no final do jogo, aí o repórter pergunta para o juiz, senhor juiz, tem lance duvidoso no jogo, né? Aí o juiz fala assim, campeonato não se ganha, se toma. Aí esse juiz vai para a quadra da Mancha Verde, na hora da comemoração da torcida, pega o microfone e fala assim, derrotamos o santismo. Aí na saída do estádio, vê um torcedor do Santos indignado reclamar com ele, ele vira para o torcedor e fala, perdeu o mané, não amola. Imagina se um juiz de futebol fizesse isso. Nós tivemos um caso semelhante, que não chegou a esse ponto, foi muito mais brando do que isso. Campeonato Brasileiro de 2005. Pegaram um juiz que o amigo dele entrava no site de aposta, apostava no time, na zebra, né, que é o time mais fraco, e o juiz roubava para o time mais fraco. Inventava pênalti, expulsava jogador do outro time e tal.
pegaram as gravações. Qual que foi a reação da comissão de arbitragem da CBF? Anulou todos os jogos que esse juiz apitou. Os times que tiveram que jogar de novo, remarcaram as partidas. E esse juiz nunca mais apitou jogo de futebol na vida dele. A CBF fez isso porque, se não fizesse isso, acabaria a credibilidade no futebol. Pegaram o cara com a boca na botija. Né? E aí, assim, se não fizesse isso, ninguém mais acredita em futebol. Então, a comissão de arbitragem da CBF tem mais credibilidade do que a Suprema Corte no Brasil. Porque o caso aqui não é que pegaram o Barroso falando que favoreceu. Ele está mostrando que favoreceu um dos times. E vai continuar favorecendo. O certo seria anular todas as decisões do Barroso, referente à política, à questão eleitoral, anular a eleição, fazer outra eleição, como em 2005 anularam os jogos do campeonato, fizeram outro. Tinha que anular a eleição do ano passado, fazer outra eleição, e o Barroso nunca mais podia julgar um processinho na vida dele. Ele tem que voltar a ser advogado, fazer o que ele fez na OAB, falar como advogado. Esse cara não tem condição de julgar nada no Brasil. É por isso que o STF está sem credibilidade. Né? Ninguém pode falar, a pessoa não pode ir com faixa na rua, porque senão vai preso. Não pode falar o que pensa do STF. É pelo medo, é pela força. Ó, eu vou te punir se você falar. Eu não posso falar, eu estou falando isso aqui, mas não posso falar tudo que eu penso do STF aqui na live. Né? De alguns ministros do STF, vamos ser mais precisos aqui, de alguns ministros. Não pode falar aqui. Então nós vivemos essa ditadura. O nosso STF está nem aí com credibilidade, com nada, veste a camisa de um dos times mesmo, é tudo vermelho, veste a camisa do lado comunista, globalista. Estão trabalhando, sim, para uma ditadura total comunista no Brasil. Vivemos hoje uma ditadura no Brasil, ditadura judiciária. E o povo na rua, a democracia vai para a rua, dá o seu grito. Não estamos gostando dessa ditadura. E vem um dos ditadores, quando a gente fala aqui que o Alexandre de Moraes não age sozinho, são coisas como essa. O Barroso vai lá na OAB dar apoio para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não está agindo sozinho. Ele é o cara que bota a cara na frente. O mais ousado ali que põe a cara na frente. Mas ele tem uma rede de apoio muito grande. O Barroso é uma parte dessa rede de apoio. Está aí fazendo apito amigo. Né? Eu sempre bati na tecla que o mais importante não era questionar a urna eletrônica. Precisamos sim de contagem pública de votos no Brasil. Mas o maior problema da eleição foi o apito amigo. Teve um monte de pênalti não marcado, expulsão aí de... Expulsar é como se derrubar canal. Derrubou, não pode falar isso, derrubar nosso canal. É como se expulsasse um jogador do time. Né? Teve um monte de expulsão indevida, pênalti inventado a favor da esquerda. Teve tudo isso aí. Esse apito amigo pesou muito mais na eleição do que a urna eletrônica em si. Mas, bom, não pode falar tudo aqui. O que pode falar, o que está na rua o que poderia amenizar o problema seria a contagem pública de votos no Brasil. Mas tem muita coisa a ser feita, não posso falar tudo aqui, vivemos numa situação de censura, né? Censura. As censuras lá, você vê que na Austrália, eles quiseram driblar o VPN, né? Porque eles sabem que não adianta censurar só na Austrália, que as pessoas usam VPN, tanto aqui quanto lá, para driblar a censura. Então, a louca lá da Austrália, acho que a palavra é essa, a louca comunista, dessa comissão X aí de censura da Austrália, quer que o Elon Musk derrube para que as pessoas não acessem nem com VPN, né? Eu não sei, tomara que essa ideia não chegue na cabeça do Alexandre de Moraes. Mas se chegar também, não adianta, porque o Elon Musk já disse que não vai censurar mundialmente, vai continuar postado lá no servidor americano. Então, quem acessa dos Estados Unidos a internet, ou quem usa VPN de qualquer lugar do mundo, consegue acessar o conteúdo que a nossa Suprema Corte não quer que você assista. Entra no Twitter, né? Você que está nos acompanhando pelo Twitter. Aliás, é bom falar, nos comentamos ontem, Gustavo, o pessoal do Twitter não é canal Todo Poder Manda do Povo. O Twitter é pelo canal do Aliados Brasil Oficial. Tem gente procurando o Todo Poder no Twitter e não está encontrando. Pelo canal do Todo Poder, do Aliados, você acha a nossa transmissão e acha tudo que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. No Twitter tem tudo isso, né, Gustavo? Todo dia, quando a gente abre a transmissão, a gente deixa bem claro. Você que assiste pelo canal do YouTube Todo Poder na Mão do Povo ou no Twitter do Aliados Brasil, no meu Twitter pessoal e no Twitter do Rafael Satier. Fica mais uma vez aqui dito. E Canuto, não é a louca que está determinando isso, né? É óbvio que é uma reação global. É óbvio que é uma reação global que usa esses agentes para agora tentar fazer com que o conteúdo do X seja banido no mundo inteiro. Essa é a pressão. O pontapé dado pelo Elon Musk aqui no Brasil, né? Ele agora está sendo levado para outros países para se criar uma narrativa global de que o Elon Musk é feio, bobo, mau e não quer atender às ordens e respeitar as constituições dos países. Por isso, o Elon Musk precisa ser banido no mundo inteiro.
É isso que eles estão tentando fazer. Essa vai ser a artimanha dessa gente a partir de agora. E para quem acha que tudo isso é brincadeira, é conversa para boi dormir, que isso tudo é chapéu de alumínio e blá, 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 vejam o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha prendeu 3 suspeitos de espionagem para a China. A ação ocorreu nessa segunda-feira, dia 22. A polícia da Alemanha prendeu 3 pessoas sob a suspeita de colaborarem com os serviços secretos chineses. As investigações revelam que o trio fornecia informações sobre tecnologia militar. Eu acho que está cada vez mais claro o que acontece no mundo, o que acontece no dia a dia nosso, e tudo aquilo que parecia coisa de filme, de 007, coisa que tinha ficado para o passado, está muito mais presente em nossas vidas do que nunca. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, professor André, Alex Canuto, a você que nos assistiu hoje aqui no YouTube do Todo Poder Emanando do Povo e no Twitter, no canal do Aliados, no meu próprio Twitter e no Twitter do Rafael Satier. E amanhã nós estaremos de volta aqui às 9h45 da manhã para fazer o nosso Jornal da Manhã. À noite, tem o Jornal da Noite lá no Aliados Brasil Oficial. Fiquem com Deus, uma terça-feira abençoada a todos. Obrigados a todos aqueles que me mandaram mensagem. Amanhã a gente está de volta aqui, se Deus quiser. Tchau, tchau.